As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e... Isso aqui tem ensinamentos. Isso aqui tem revelação. As palavras são o quê? A palavra que sai da boca de Jesus, ela é o quê? Espírito. Imagina, igreja, a tua palavra, ela é espírito, ela é espiritual. Você sabe por que muitas palavras não é eficazes e não produz? Porque a palavra que sai da nossa boca, que é espírito, ela tem que estar ligada a uma fonte. E essa fonte tem que ser o Espírito Santo. Quando a nossa palavra, ela está ligada à fonte, que é o Espírito Santo, ela vem com luz. Por isso que a palavra, ela é espírito, e ela vai no mundo espiritual, e a palavra, por ser espírito, está ligada a uma fonte chamada Espírito Santo, ela vem com luz. E o que acontece com a luz quando incide nas trevas? Ela dissipa. É por isso que muitos que falam o nome de Jesus, vem de uma fonte, não do Espírito Santo. É o nome de Jesus que sai, a palavra que sai, ela sai sem luz, ela sai sem vida. Não é que o nome de Jesus não tem vida, é o nome sobre todos os nomes, como Filipenses 2,9 fala, que sobremaneira o nome do Senhor é o nome sobre todos os nomes, né, que se dobra todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. A questão é a origem dessa palavra. E ele está dizendo aqui, as palavras que eu vos digo são espírito e o quê? Observe uma coisa, tem dois ensinamentos aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar o que o Espírito Santo está também revelando no teu coração, você pode levantar a mão e falar também. Além de ser palavra, ser espírito, ela tem o quê? Tem vida. Isso quer dizer, tem palavra que não tem vida, tem palavra que tem o quê? Morte. Porque a palavra está ligada numa fonte chamada morte. Vocês estão entendendo agora o mistério desta palavra aqui? Por que muitos começavam a abandonar o Senhor? Que a palavra dele, além de ser uma palavra, é espírito, era vida. E esta vida que tinha luz, começava a dissipar as trevas. E muitos, igual aquele rico, que teve a oportunidade, esteve diante do nosso Cristo, Jesus falando para ele, era o jovem rico, um homem que era religioso, um homem que era observador das leis, um homem que era muito rico, mas o coração estava atrelado à sua riqueza, seus bens materiais. O Deus dele estava ali ligado nas coisas materiais, e Deus queria que ele se desprendesse daquilo. E quando a palavra do Senhor incide sobre ele, ao invés de ele se alegrar e vender o que ele tinha para dar aos pobres e ganhar uma vida com Cristo e ser salvo, não porque ele vendeu, porque o coração foi tirado daquilo que ele colocou, que riqueza não é ser pecado, ter muito dinheiro não é ser pecado. O pecado é ter o coração no dinheiro, na riqueza, nos seus bens, e coloca acima de Deus. Ele fica triste, cabisbaixo, dá as costas e sai. O que o Senhor está falando aqui é que a palavra do Senhor é espírito e é vida. Isso nos dá uma conotação que tem palavra que não tem vida, tem palavra que está ligado à própria morte. Pode falar. Proferimos de bênção, elas realmente acontecem. Nós precisamos praticar mais isso. A gente abre a boca para amaldiçoar, mas não pratica o abençoar tanto as nossas vidas, a vida dos nossos e a vida de pessoas que chegam próximas da gente. A gente precisa praticar mais isso que o Senhor ele faz. Veja que riqueza. Veja como a palavra de Deus, irmão Jô, ela tem uma profundidade espiritual. Ela não tem fim, ela é uma fonte inesgotável. Olha o que nós vemos. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Muitas das vezes você declara uma palavra e esta palavra ela sai com luz. Você nem percebe. Quando chega o incide no mundo das trevas, é uma bomba. Pá! Entendeu? Aquilo que no mundo espiritual estava escondendo ou fechando aquela bênção para a pessoa, impedindo,
aquilo e clareia tudo, aquilo sai tudo. E ela produz. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus vela em cumprir. E às vezes nós falamos palavras que está tão iluminado que a gente não percebe. Ou como nós também falamos, pronunciamos palavras, está ligado a uma fonte de morte, que a gente destrói, que a gente não percebe. Mateus 5,16, a palavra diz, é isso que nós temos que crer no nosso coração, igreja. Não é a religião, igreja. Não é a religião. É Jesus dentro de nós. Quantas das vezes a pessoa, pastor, o senhor lembra? O senhor orou por mim e eu nem estou lembrado nem nada. Pastor, sabia que naquele senhor, depois da oração, sumiu tudo da minha vida. As portas se abriram, fui curado. Isso são palavras que incidem no mundo espiritual. Viu a importância, irmã Joselita, que nós temos que estar ligados à fonte, que é o Espírito Santo? A gente não entende isso. Parou, Dimas, a transmissão? Aí, o que acontece? Mateus 5,16. Absorve isso. Chama para vocês esta palavra. Assim resplandeça o quê? A vossa luz diante. Luz serve para quê? Iluminar o quê? Você viu que as trevas, elas são importantes para a luz? Porque se não tiver trevas, a luz não brilha. Você viu quando a Bíblia fala assim: levanta-te e resplandeça sobre ti a luz. Sabe que o levantar, Deus está dizendo assim: levante. A gente quer que Deus levante a gente. Levante que vai resplandecer a luz. A luz não vai resplandecer no chão. Por isso nós temos que nos levantar, para que a luz resplandeça. Para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então a luz, ela tem um sentido dentro de nós. Tem um propósito dentro de nós. Esta luz é para que as obras glorifiquem o nosso Deus. Igreja, é que a nossa mente ela é muito limitada até para entender esta palavra. O que Deus quer fazer? Nós somos a luz. Vós sois a luz. Mas para eu ser luz, eu tenho que ter uma fonte. E esta fonte, ela tem intensidade. Ela é a própria luz que gera dentro de nós essa intensidade. Por isso que a palavra, ela é espírito. E Jesus disse que a palavra dele, a ser espírito, ela tinha vida. Então uma palavra que tem vida, ela produz o quê? Então aonde tiver projeto de morte, vai ser dissipado. E a gente não entende isso. Às vezes você não entende que até a tua presença causa impacto onde você chega. Basta que você tenha a fé e a consciência que você está ligado em uma fonte chamada Espírito Santo. Se tão somente nós permanecermos aos pés da cruz, iremos ser transformados, igreja. É lá onde nossas forças, elas são revitalizadas. É lá onde nós nos levantamos, aonde o Senhor nos ergue, é quando nós estamos aos pés da cruz. Não é mérito nosso. É um dom gratuito que Deus nos concedeu, a nossa salvação. Nunca deixe de crer que a palavra, ela é espírito e ela está ligado a uma fonte chamada Espírito Santo. Por isso que a minha palavra, ela vai ter luz. A sua intimidade com a fonte de luz, a intensidade dessa luz, ela vai estar na crença da palavra. Olha para aí.
A intensidade de luz vai estar na intensidade de fé e crença na palavra. Se todo mundo entendesse isso, nós teríamos como assim, igreja, uma treva de enfermidade está numa pessoa e você apenas uma palavra. O próprio Deus, Ele precisou se utilizar da palavra para criar os céus. Como é que o Deus Pai Criador deu forma aos céus e tudo que está nos céus? Com apenas uma palavra. Haja céus. E houve o quê? Nós não temos noção. Esta palavra que o próprio Deus se utilizou para dar forma aos céus, com a palavra. Haja terra. Imagine só. Uma palavra produzir a terra, o globo terrestre. E tudo que nele há dentro. O poder da palavra. E a gente às vezes não entende, igreja. O quanto é poderosa a palavra que sai da nossa boca. Ou ela sai vida, ou ela sai morte. Cuidado com a palavra. Que ela pode matar, ou ela pode dar vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Lembra que eu falo que o mundo das trevas, a arena das trevas, o reino das trevas, as densas trevas, quando olha para os filhos da luz, ele vê luz em movimento. E sempre eu bato nessa tecla. Fique pensando, irmão Adriano, que as trevas olhar para você, não vai ver Adriano, vai ver Jô, vê luz. E esta luz que resplandece diante de quem? É só que a nossa luz não consegue resplandecer lá fora, como deveria resplandecer. Para que veja as boas obras. Que obras são essas? O que essa luz produz, essas obras que glorifiquem a Deus? Se não são que os sinais. E esse primeiro sinal acontece dentro de nós. Primeiro sinal, transformação. Se não houver uma transformação dentro de nós, que é o primeiro sinal desta luz que incide sobre nós, é a transformação. Você vê que em Efésios 6:10, a Bíblia diz assim. Interessante isso. Observe o que nós lemos, que a palavra de Deus é espírito e é o quê? Vida. Tem duas coisas a ser analisadas aí, não é a mesma coisa. A palavra, ela é uma coisa e vida é outra, são distintas. Palavra e vida são distintas. Ou não, Jô? Porque a palavra pode estar ligada à morte, a palavra pode estar ligada à vida. Então a palavra, ela produz, não tem como. No mundo espiritual, ela produz. Ela produz. E nós já colhemos muitos frutos consequentes das nossas palavras. E a gente não sabe. Como muitas das vezes você lança uma palavra e abençoa uma pessoa, aquela palavra saiu com luz, curou uma pessoa, aquela palavra produziu vida de uma pessoa, você nem sabe. Alguns casos você tem um resultado depois, é como ligam, né? Olha, você lembra daquela mensagem? Mas também você pode, com a sua palavra, estar ligado a uma fonte de uma natureza pecaminosa, uma fonte de morte, arrebenta com a pessoa, traz uma divisão, e você nem sabe também. Você às vezes é o último a saber. A palavra do Senhor é espírito, e é o quê? Vida. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Duas coisas também distintas. Fortalecer na força do Senhor, a força. O poder é uma explosão. É o poder que vai identificar esta força do Senhor. Por exemplo, o Espírito Santo. A gente consegue ver o Espírito Santo? A gente consegue ver o Espírito Santo transformando vidas.
quem era a irmã Lígia. Poxa, a irmã Lígia mudou, como é que pode? Isso houve uma explosão, que essa explosão veio de uma fonte, de uma força, que identificou quem? Deus. É tanto que a pessoa está reconhecendo, ali só foi Deus. A mesma coisa é o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é uma fonte de força, que produz explosões, mas uma explosão de transformação, aonde isso vai materializar e identificar o Espírito Santo naquele poder. Como isso? Como é que são materializados esse poder? Por exemplo, os sinais. Lembra que a Bíblia diz, Jô, que os sinais acompanham aqueles que crêem? O que levou aquela multidão atrás de Jesus? E os sinais foram provenientes de quê? De uma fonte de poder, ou não? Porque se não houvesse uma fonte de força, uma fonte de poder para explodir e materializar a presença de Deus, como é que o povo ia crer? Estava cego e passava a enxergar. O que aconteceu? Algo visível. Você entende agora? Ué, seu Zé não era cego? Era cego. Ué, agora está enxergando? Como isso? Não, isso aqui é Deus. Então, o Espírito Santo, ele se materializou em um sinal para atrair pessoas, espécie de um imã. O poder atrai. A explosão do Senhor não é como a explosão da dinamite, que a explosão sempre destrói, há um poder de destruição. O poder, ela implode, trazendo a presença dele e os sinais dele, dizendo, eu estou aqui presente. O Espírito Santo está dizendo assim, eu estou aqui presente. E agora quero glorificar Jesus Cristo. Naquele milagre e naquele sinal. Porque se Jesus não fizesse sinais, como que eles, ou os incrédulos, creriam no Senhor? Por que a multidão ia atrás de Jesus? Porque havia sobre Jesus uma ação do Espírito Santo que materializava através do seu poder. Jesus, ele carregava uma carga de força dentro dele que causava explosão dentro. E era isso notório no meio da multidão. Cegos chegavam, paralíticos andavam, vidas eram sendo transformadas, e aonde Jesus ia, observe que ia sempre esse movimento de poder. Agora, o Senhor transfere essa luz que está sobre ele, sobre nós. Ou não? Ele sobe e ele envia esse poder para nós. E ele diz que nós somos a luz deste mundo, que ilumina entre os homens, para que as suas obras glorifiquem a quem? A Ele. E tudo começando a partir da nossa vida. Agora eu entendo que a minha palavra, eu preciso estar aos pés da cruz, ligada a uma fonte chamada vida, Espírito Santo, para que a minha palavra, ela saia recheada de luz. Palavra, ela tem que vir com luz. Se a palavra não tiver luz, irmã Lígia, ela tem morte. Ou vida ou morte. Ou luz ou treva. Ou abençoa ou amaldiçoa. Ou dá vida ou mata. E nós não temos consciência disso? Satanás, ele é conhecedor da palavra muito mais de qualquer pastor nesse mundo. Não existe um ser humano nessa terra que conheça a palavra como o diabo conhece.
Ele não tem as revelações, porque a dada é para nós, não para ele. Mas ele conhece, irmã Lígia, a palavra. Por exemplo, ele sabe como é o lugar que nós almejamos estar lá. Porque ele já estava lá e já não está mais e não irá mais. Ele sabe que há um povo que irá desfrutar aquilo que um dia ele desfrutou. Então ele sabe como é os céus. E nós não sabemos, sabemos pela fé que a nossa esperança é um dia habitar nos céus. Pela nossa fé nós sabemos que em João 14 o Senhor foi preparar as nossas moradas e ele sabe exatamente como é essa morada lá. O diabo sabe como é que nós iremos nos comportar nos céus. Adoração, louvor 24 horas. Então esse infeliz, é por isso que ele está trabalhando a 1000 por hora para tentar confundir a nossa mente. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto. Com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto. Com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor